Olá, boa noite para você que sintoniza o Projeto Visão Atalaia, aqui pela nossa página no Facebook, facebook.com/Projeto Visão Atalaia. Que Deus abençoe a sua vida de forma abundante. Nós estamos iniciando hoje a mensagem e a oração pelas autoridades. Essa direção que o Senhor nos deu de executarmos aqui por meio do Projeto Visão Atalaia. E todas as noites, neste mesmo horário, a partir das 10 horas da noite, 22 horas, estaremos aqui por meio da nossa página, transmitindo para você uma mensagem e a oração pelas autoridades. Eu gostaria muito que você participasse o maior número de vezes que você puder. Nós vamos também fazer isso sempre que pudermos, ao vivo. Quando não pudermos, nós estaremos fazendo de forma gravada, mas é direção de Deus para abençoar a nossa vida que nós façamos essa oração pelas autoridades. Sempre com uma mensagem, sempre procurando embasar na Bíblia o que nós vamos falar e intencionar a nossa oração. Meu amigo e minha amiga, hoje as pessoas utilizam muito as redes sociais para denegrir as autoridades, para desabafar, na grande maioria das vezes com razão, porque realmente muitas autoridades, especialmente os políticos, deixando a desejar. Há também representantes de outros setores que não estão cumprindo como deveriam as suas funções, as missões para as quais foram designados. E se tratando de cargos eletivos, são aquelas funções para as quais o povo elegeu, seja no executivo, seja no legislativo. Daí a revolta, daí as pessoas estarem tão desacreditadas das autoridades, das forças políticas, e muitas vezes desabafarem, mas da forma errada, amaldiçoando, zombando, falando mal, de forma que não acrescenta nada às autoridades. Não muda o comportamento delas e acaba amaldiçoando as autoridades. E isso acontece em larga escala, não só aqui no país, não, mas também lá fora, no exterior, em outros países. E nesse tempo que nós estamos vivendo, para você que crê na palavra de Deus, sabe que são os últimos tempos, nós precisamos cada vez mais de autoridades comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com o bem social, o bem da população. E daqui a pouquinho nós vamos até falar com respeito ao que o livro de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 1, nos ensina sobre as autoridades, que toda autoridade vem de Deus e que nós devemos obediência às autoridades, pois elas são representantes de Deus aqui na Terra. Para uma pessoa que não tenha um entendimento cristão, ou que não se dê o temor necessário a essa palavra, e diante do que ocorre hoje, isso acaba sendo até mesmo uma aberração falar uma coisa dessa, que nós devemos obedecer a essas autoridades e diante de tudo que elas praticam, da corrupção, de todo o mal, das mazelas, do que fazem com interesses próprios, enfim. Mas uma vez crendo na palavra de Deus, nós fazemos por Deus. Nós fazemos porque o Espírito Santo, ele nos chamou e nós nos fizemos escolhidos. E ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem algo a falar conosco. E uma vez nesse projeto, sendo um projeto de evangelização, que nós também compartilhemos com outras pessoas, para que essa direção que vem de Deus venha surtir um efeito prático na vida do país, do continente, do mundo e principalmente na nossa vida, porque se há uma coisa que não volta vazia quando ela é proferida, é lançada, é a palavra de Deus. E quando nós oramos da forma que vamos fazer nesse propósito, não tenha dúvida, meu amigo e minha amiga, que nós somos recompensados. A recompensa vem na hora, porque nós somos abençoados quando nós abençoamos. Esse propósito tem
a finalidade de abençoar todas as autoridades. E durante os dias nós vamos falar de autoridade, porque não, autoridade não são só os governantes, não. Não são aqueles que estão em posição de destaque no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, em outras esferas, não. Nós, trabalhadores, cidadãos, chefes de família, donas de casa, adolescentes, crianças, nós temos uma autoridade. Autoridade dada por Deus dentro daquilo que nós fazemos. Seja no ambiente de trabalho, seja na nossa casa, seja, de repente, numa função social. Nós temos uma autoridade, nós temos um poder que nos é delegado. E quando se fala em autoridade, se fala também disso. O trabalhador, ele tem a autoridade de exercer a sua função, ainda que ele não seja o chefe do setor, mas aquilo que vem às mãos dele, ele tem a condição de fazer bem feito, fazer com autoridade, porque ele é responsável por aquilo que ele vai apresentar como fruto das suas mãos. Então, muitas coisas Deus tem para falar conosco, nós vamos compartilhar. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você se tornasse um espectador, uma espectadora assíduo deste propósito, não só acompanhando, mas também participando e convocando outras pessoas para estarem também participando conosco. Ainda mais você, que quer fazer diferente do que as pessoas estão fazendo por aí. Você que quer fazer a diferença positivamente nesse mundo de tanta violência, nesse mundo de tragédias, nesse mundo de sofrimento, muitas coisas acontecendo de forma errada, equivocada, mas que é necessário a gente parar um pouquinho, refletir e dizer o seguinte: não, eu quero agir de uma forma diferente. Eu quero fazer algo que seja contrário ao que está sendo feito, porque eu quero resultados também diferentes. E meu amigo e minha amiga, ainda que as coisas aconteçam e você não perceba uma mudança abrupta, Deus estará trabalhando. E tenha certeza, o resultado virá. Para a sua vida, para a vida daqueles que estão com você, e Deus, com a visão da fé, vai te mostrar essas coisas acontecerem. Porque o fortalecimento espiritual vem. A força espiritual, ela vem de uma forma muito especial para a nossa vida. Nós passamos a ter a direção de Deus em tudo que nós fazemos, uma vez que recebemos a direção para algo e colocamos em prática. E a direção que nós temos aqui é a direção para fazer este propósito de fé, mensagem e oração pelas autoridades a partir desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2008. Hoje é quinta-feira. Está escrito assim na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 13. Obediência às autoridades, é o título. Está aqui na Bíblia, ó. Diz assim, a partir do versículo 1. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Veja bem, as que existem foram colocadas onde estão por Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Já dissemos. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o Deus, contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Como é séria a nossa vida com Deus e como é sério esse conhecimento de que quando nos revoltamos contra as autoridades, estamos revoltando contra o próprio Deus, que ordenou essas autoridades. E quando agimos desse modo, nós somos condenados. Meu amigo e minha amiga, está vendo só? Vamos continuar aqui, versículo 3. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo,
pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Ou seja, é uma direção de Deus, é a palavra de Deus, uma ordenança. Então, Deus, na organização que há sobre este mundo, ele constitui as autoridades. Porque lá no princípio, Deus, ele dirigia diretamente o povo pediu um rei, uma autoridade. Deus, obedecendo ao povo, ou atendendo ao povo, melhor dizendo, instituiu o reinado, os reis. O primeiro rei foi Saul, que falhou em sua missão. Depois veio o rei Davi. E desde então, né, da descendência de Davi, o povo foi governado por reis. Aí, depois se estabeleceu-se até nos outros reis governantes, e sempre nesta mesma linha de um homem estar sobre os seus iguais, né? Porque antes era os homens carnais sob a direção de Deus espiritual. Mas o povo rebelde não se enquadrava no que Deus pediu. Não, nós queremos alguém que seja como nós, que venha reinar sobre nós, que seja a nossa cabeça. Triste escolha que foi o povo de Israel fazer isso. E sofremos as consequências até hoje. Então, aqueles que estão hoje em condição de nos governar também são falhos por isso, porque são como nós, seres humanos. Mas, uma vez atendendo à direção de Deus, obedecendo a palavra de Deus, aí nós passamos a ter o temor de Deus em nós, nos sujeitamos às ordenanças do governante, mas, na verdade, pela obediência que nós temos a Deus. E aí nós passamos a abençoar as autoridades, que é isso que Deus ele nos orienta a fazer. Abençoamos as autoridades, oramos por elas, pedimos que Deus venha, que coloque a mão para que elas façam o que é reto, para benefício do povo, seja o trabalho dessas autoridades. Então, este é o propósito que nós vamos fazer todas as noites, a partir das 10 horas da noite, aqui no Projeto Visão Atalaia. E você, em especial, que acompanhe com a gente, tá bom? De uma forma muito especial. E sempre vamos ter uma palavra, e após essa palavra, essa mensagem, nós vamos fazer a oração pelas autoridades. Esse ano de 2018 é um ano eleitoral. Vamos ter eleições para diversos cargos públicos. Eleição para presidente da República, senadores, né? Vamos trocar 2 dos 3 senadores na eleição desse ano, deputado federal, deputado estadual, além do governador. Então, é muita responsabilidade, muita mesmo. Vamos eleger deputado estadual, governador, deputado federal, 2 senadores e um presidente da República. Então, precisamos estar preparados. Quando até a imprensa, a mídia faz a convocação quanto à conscientização que as pessoas precisam estar conscientes para defenderem seus direitos, para escolherem pessoas que tenham interesse direto no bem-estar do povo, é válido. Muitos vão para as ruas fazerem suas manifestações. Vemos aí a insatisfação agora com a reforma da Previdência, assim como já teve insatisfação com a reforma trabalhista que foi aprovada. Muitos itens, grande maioria, de repente, desfavorável ao povo, muitas pessoas legislando em causa própria, interesses que não são os interesses da maioria da população. Mas como resolver isso? Como solucionar isso? E não adianta ter corrente A, B, porque, na verdade, sem a direção de Deus, são todos iguais. São pecadores. Estão fadados à corrupção. Claro, uns já têm
enraizados no seu caráter, não roubar, não mentir, não trapacear. Há muitos até que já falam, se eu entrar para a política, é provável que eu me corrompa, então nem quero saber disso. E acontece, já outros não. Eles vão com esse intuito mesmo, não, eu vou entrar na política porque eu quero me dar bem, porque é um lugar de se conseguir dinheiro fácil, um lugar de se fazer negociatas, trapaças. E quanto a isso, meu amigo e minha amiga, nós não podemos agir com a força do braço, só mesmo com o poder da oração, só mesmo com a força, com a direção que vem da palavra de Deus. Eu falo com você com a mais absoluta tranquilidade, com sinceridade, conversando aqui com você. Você pode deixar seus comentários para a gente depois analisar. Tenho certeza que durante esse trabalho as pessoas vão acompanhar mais essa nossa mensagem, a oração ao vivo, vão participar mais, porque eu não vou fazer por meio do meu perfil, que tem 5.000 seguidores. Não, eu vou fazer aqui na página do Projeto Visão Atalaia, que estamos começando com 509 seguidores, 509 participantes, pessoas que espontaneamente estão aderindo a essa proposta da evangelização. As coisas de Deus são assim. São muitos os chamados, mas poucos aqueles que se fazem escolhidos. E quem se fizer escolhido vai ser beneficiado, porque a proposta que tem aqui não é proposta de André Oliveira. Não quero apresentar para você uma proposta política, mas sim quero apresentar para você o que a palavra de Deus diz sobre autoridades, o que a palavra de Deus diz sobre obediência, sobre respeito, sobre temor à palavra dele, sobre caráter, bons costumes, boas maneiras, sobre convivência social, sobre princípios cristãos e espirituais. Muitas dessas coisas nós vamos conversar ao longo dessa nossa jornada aqui no Projeto Visão Atalaia, na mensagem Oração pelas Autoridades. Meu amigo e minha amiga, gostaria que você preparasse agora aí a sua vida, porque nós vamos orar pelas autoridades. Nós estamos falando aqui de São Mateus, mas eu tenho certeza que esse vídeo chegará até outras cidades, diversos outros estados, e até fora do nosso país. Então vamos orar pelas autoridades. Em cada lugar há um problema. Em cada lugar há um problema que pode ser solucionado por meio da ação firme, forte, da ação destemida e responsável de uma autoridade. Então, que Deus chegue até essas autoridades para abençoá-las e orientá-las a cuidar do povo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração neste momento, neste propósito do Projeto Visão Atalaia. Meu Deus, sabemos que hoje é mais fácil jogar pedras, criticar, é mais fácil condenar, porque a corrupção, meu Pai, ela chega a reinar entre os políticos, as autoridades desse nosso país, na escala municipal, na escala estadual e federal. Também, meu Pai, junto a outras autoridades, Poder Judiciário, Ministério Público, enfim, órgãos públicos, repartições públicas, e até mesmo na iniciativa privada, meu Pai, que está aí eivada de violência contra o povo e de interesses, meu Pai, que vão contra a vida social. Meu Deus amado, meu Deus querido, este propósito não nasceu da nossa vontade, mas o Senhor quem colocou em nós. E uma vez, meu Pai, tendo a direção do Senhor para colocar em prática, aqui estamos, porque cremos, meu Pai, no resultado que essa oração produzirá nas autoridades e em nós mesmos, nas pessoas, meu Pai, que acompanharão, participarão conosco, e naquelas, meu Pai, que uma vez vendo a nossa conduta, elas vão ser despertadas também a agir positivamente com relação às autoridades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos neste momento, meu Pai, pelos vereadores, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, nós pedimos pelo governador, pelo vice-governador, deputados estaduais, pedimos pelo presidente, pelos senadores, deputados federais, pedimos, meu Pai, pelos representantes do judiciário, sejam juízes, primeira instância, segunda instância, sejam desembargadores, ministros, meu Pai, não importa o cargo. Meu Pai,
nós te pedimos neste momento, representantes do Ministério Público, estadual, federal, do trabalho, nós te pedimos por cada pessoa que tenha, meu Pai, uma responsabilidade diante de uma instituição, diante de uma entidade, pois quando o Senhor constitui uma autoridade, o Senhor está delegando um poder, uma capacidade de resolver algo e de fazer, tomar conta de algo, meu Pai. Dominar sobre aquele aspecto, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus, nós levantamos agora a nossa voz, porque cremos, meu Pai, que o Senhor pode agir para tornar uma cidade melhor, um estado melhor, um país, esse mundo melhor. O Senhor pode agir, meu Pai, para tomar providência, que seja por meio de uma pessoa que tem uma responsabilidade simples, como um cidadão, como um trabalhador, mas cidadãos aguerridos, cientes de seus direitos, são autoridades. E uma vez usando essa autoridade para o bem, eles fazem a diferença, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Nós não estamos falando aqui de partidos, de facções, não estamos falando de ideologias, meu Pai, nem classificando A, B ou C, mas pedindo que o Senhor haja no sentido de levar às autoridades a consciência que elas têm, meu Pai, como representantes de muitas e muitas pessoas, alguns de milhares, outros de milhões, e há autoridades que são responsáveis por bilhões de pessoas nesse nosso planeta, meu Deus. Que uma decisão delas vai ter reflexo inimaginável. Então, para o bem ou para o mal, mas que seja, meu Pai, por meio dessa oração, para o bem. Porque nós preferimos a oração, a misericórdia, pedimos ajuda ao Senhor, meu Pai, para ajudar as autoridades, porque não queremos fugir no caminho da crítica fácil, de jogar pedra, de condenar, de apenas usar redes sociais, meu Pai, para denegrir e desrespeitar e amaldiçoar as autoridades, mas para abençoá-las e continuar tendo por elas o nosso respeito, a nossa admiração, e ainda, meu Pai, que elas fraquejem nas funções, nas missões que forem delegadas a elas, mas a nossa parte nós estamos fazendo. E nós cremos que o Senhor é o Deus misericordioso, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus que age na mente e no coração para transformar, meu Pai, os pensamentos maus em bons, os intentos maus em bons, aqueles projetos que seriam em benefício próprio ou de pequenos grupos, meu Pai, que eles sejam destruídos, deixados de lado, para que os projetos de interesse coletivo, do bem-estar social, da justiça social, eles venham prevalecer. Meu Deus amado, meu Deus querido, nós entregamos as autoridades nas tuas mãos, determinamos a vitória delas e não a derrota. Que o Senhor possa instruí-las, abençoá-las, meu Pai, e que a nossa vida esteja também nas tuas mãos. Possamos, meu Pai, dar sequência a esse propósito, sempre com a inspiração que vem de Deus. Então, abençoe as autoridades, abençoe esse propósito, abençoe a nossa vida, é o que nós ligamos agora, unidos pela fé. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E você que crê, meu amigo e minha amiga, diga graças a Deus. Assim nós encerramos esse nosso primeiro compromisso nessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, mas amanhã, sexta-feira, 16, estaremos aqui na fé e você é nosso convidado, convidada muito especial. facebook.com/Projeto Visão Atalaia, curta, indique que alguém curta a nossa fanpage, a fanpage do Projeto Visão Atalaia, haja diferente. Deus abençoe a sua vida.